todos, sejam bem-vindos a mais um programa CRM Piauí Podcast, o 14º da série, com transmissão no canal YouTube do CRM e também no streams Spotify. No programa de hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a obesidade. Para isso temos uma equipe de ponta, formada pelo Dr. Luiz Carlos, cirurgião bariátrico e professor da Universidade Federal do Piauí, pelo Dr. André Gonçalves, médico endocrinologista, também da UFP e superintendente do Hospital Universitário do Piauí, e por mim também, que sou cirurgião bariátrico e também professor da UFP. Inicialmente, eu queria perguntar ao André, que é endócrino, como é que está atualmente a incidência, a prevalência da obesidade, tanto no mundo como em nosso país, que a gente sabe que é algo crescente. Bom, a gente tem dados alarmantes realmente, né? O que nós temos hoje no mundo inteiro é o aumento da prevalência de obesidade. E a gente não tem dados tão precisos do Brasil, mas o que a gente tem de dados aqui é do Vigitel, né? Daquela rede que é do governo federal, de pesquisa baseada em ligações telefônicas. E a partir do Vigitel, a gente tem hoje uma prevalência no Brasil de obesidade e sobrepeso de 60% da população. É muita gente. Então, de cada 2 pessoas, uma está acima do peso. Então, a verdadeira pandemia do século é a obesidade, tudo que vem de brinde, né? Quer dizer, então, que mais da metade da população está em sobrepeso ou em condição de obeso, Sim, é isso? É isso. Só para o público entender, Luiz Carlos, o que seria o paciente realmente obeso, o conceito disso? Bom, o conceito que a gente ainda tem hoje, professor Moreira, determinado pela Organização Mundial de Saúde, ele leva em consideração o índice de massa corpórea, um cálculo matemático que a gente faz usando o peso e a altura do paciente, e divide o obeso, o portador de obesidade, em 3 categorias, né? A gente tem abaixo de 30, aquele paciente que é considerado sobrepeso, e abaixo de 24 seria o peso ideal, mas entre 30 e 35, obesidade grau 1, entre 35 e 40, obesidade grau 2, e acima de 40 e em diante, obesidade grau 3. Ainda é a classificação que persiste, né, para a sociedade, tanto médica como para a sociedade em geral. Existem algumas limitações por conta disso, que a gente deve ressaltar que a obesidade deixou de ser uma doença ligada somente ao peso, tá certo? Mas que a gente tem evoluído para mudar esse conceito. De fato, tem algumas limitações, né? A gente sabe que o indivíduo que tem uma massa magra muito extensa, né? Aquele pessoal que malha bastante, bem forte, acaba tendo, às vezes, o IMC elevado, né? Então, haveria outros métodos para avaliar isso, não é não, professor André? Sim, a gente tem, até antes de comentar isso, é sempre bom, pensando que é um público aberto, esse canal está no YouTube, interessante para o público leigo explicar um pouco como é que é feito esse cálculo. Às vezes quem está assistindo em casa quer saber exatamente como é feita essa conta, né? Sem dúvida. Então você pode pegar, como o Dr. Luiz estava falando, pode pegar na calculadora, bota o peso, aí coloca, sei lá, tem 80 quilos, aí coloca para dividir pela altura em metros, 1,7, 1,70 m. O resultado você divide de novo, 1,7, aí você tem um índice de massa corpórea, que é isso que o Dr. Luiz estava explicando. E a partir daí você pega essa classificação, né, de sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3, como ele estava falando. Se você pegar um halterofilista, por exemplo, ele vai ter uma massa muscular bem maior, então às vezes esse cara tem 100 quilos com 1,60 m. Se vocês calcularem aí, 1,60 m não, vamos botar 1,70 m. Se vocês calcularem aí, com certeza, botando o peso e a altura dele, ele vai estar acima do peso, ele vai ter algum grau de obesidade. Mas é muito provável que a maior parte do conteúdo dele seja de massa muscular. E a massa gorda em si, que é o grande vilão da história, às vezes é normal e até baixa. Dessa forma, pegar só a massa, o peso como um todo, sem levar em consideração a massa gorda e massa magra, só o índice de massa, né, no caso. Só o índice de massa corpórea pode dar um resultado falso. Então, como você estava falando mesmo, Tom Moreira, a gente precisa usar outros parâmetros nesse caso. Então, a análise de composição corporal é interessante, que varia do sexo, varia da idade, mas você pode pegar por 2 métodos. Existe um aparelho simples, que a maioria dos nutricionistas tem, algumas clínicas médicas têm, que é a bioimpedância. Perfeito. Em que você sobe num aparelho, ele vê a passagem de corrente elétrica por você e consegue dizer, pela distribuição dessa corrente elétrica, o quanto de massa gorda você tem, o quanto de massa magra você tem. E um padrão ouro para isso seria a densitometria, seria o exame de composição corporal pelo aparelho de densitometria óssea.
Das duas formas você consegue ter uma ideia melhor se está acima em termos de massa gorda e de massa magra. Aí não tem um parâmetro de normalidade porque ele varia para a idade e para o sexo. Mas a máquina em si já diz o quanto de massa gorda você tem e aí você consegue ter uma ideia mais precisa se está realmente obeso ou não. O professor André, você falou aí da questão da bioimpedância. Existe padrão entre os aparelhos? Eu acho que um grande problema da bioimpedância também é a falta de padronização, né? Um aparelho faz um cálculo... Bioimpedância é difícil, porque se você pegar um aparelho X e fizer um resultado, no dia seguinte, fizer no mesmo aparelho, já tem uma variabilidade. Uma boa variabilidade seria até 5%, mas tem. Então, você sobe no aparelho, sai, volta, pode ter uns 5% de variação. Imagina de uma máquina para outra, de uma calibração para outra. Tem relação também com o estado nutricional. Às vezes você tomou café para fazer e foi fazer o exame em seguida, e já no outro dia você fez em jejum. Aquele líquido no seu estômago já vai mudar um pouco a composição corporal. Então, o ideal é que você faça sempre no mesmo lugar e sempre com a mesma padronização, se possível. Tentar padronizar, uniformizar o máximo possível. Perfeito. Agora, como o doutor Scala falou, em relação à classificação atual, chama atenção, inclusive, que além do obeso mórbido, né, aquele MC maior ou igual a 40, temos casos alarmantes de superobesidade, né? Pacientes que têm MC maior ou igual a 50 e até super obeso, maior ou igual a 60. Então, realmente, professores, é uma globesidade, uma pandemia que merece toda a atenção e nossa preocupação atual. Eu queria perguntar, então, para vocês, quais seriam as causas da obesidade? Porque o que leva uma pessoa a ser um obeso? Sabemos que são diversas causas, né? Bom, a gente tem realmente vários fatores, né? O principal acaba sendo a genética mesmo. A gente tende a estigmatizar muito a obesidade. Dizer que a obesidade é falta É aquela história de dizer que o obeso é obeso porque come, o portador de... A gente fala que o cara é porque não tem força de vontade, porque é preguiçoso, porque não se cuida, porque não fecha a boca. A gente tende a simplificar demais e acaba estigmatizando o tratamento. Isso não ajuda em nada no tratamento. A maioria dos pacientes obesos tem essa predisposição. Na verdade, isso é uma vantagem evolutiva. Se a gente imaginar, sei lá, 3.000 anos atrás, nós não éramos essa sociedade atual de comida farta, de chegar no supermercado, encher o carrinho e ir para casa. Nós éramos caçadores-coletores. Então, tinha dias que você não tinha o que comer. Quando chegava em algum lugar, sei lá, encontrava uma caça fácil, comia o máximo que podia naquele momento, que era para ter a reserva, porque não sabia quando ia comer de novo. Exatamente. Então, quem sobreviveu foram aquelas que tinham mais capacidade de armazenar calorias. Os que tinham um fenótipo mais magro, que não tinham tanta capacidade assim de armazenar calorias, às vezes tinham mais dificuldade de sobreviver e morreram. Então, por seleção natural, a nossa população hoje tende a acumular mais calorias. Junta-se a isso um ambiente que nos últimos anos se tornou cada vez mais promotor de sedentarismo, promotor de alimentos mais fáceis, mais rápidos, mas ao mesmo tempo ricos em gordura, ricos em sal, ricos em açúcar. Tudo isso é um ambiente que aumenta o acúmulo de calorias, é um ambiente obesogênico. Se as pessoas dos anos 80, por exemplo, caminhavam para tudo, usavam mais transporte coletivo. Subiam escada. Hoje em dia a gente não levanta da cadeira nem para... Pois é, nem para trocar o canal da TV. Às vezes já vê a TV no celular para não ter trabalho nem de ir atrás de uma televisão. Então a gente está cada vez mais parado e cada vez comendo pior. O resultado disso é que os nossos genes estão prevalecendo. A gente vê as redes de fast food só proliferando, né? Cada vez mais alimento fácil, industrializado, rico em valores calóricos, gorduras saturadas, carboidratos, enfim, como foi falado aí. Como o André bem explicou, essa luta contra a genética, né? A gente vive trabalhando contra a nossa programação. Sim. Né? A gente é programado para acumular peso. Consequentemente, a gente evoluiu para um estilo de vida que proporciona isso, o termo que o André usou, obesogênico. E o alimento veio para completar isso aí. Eu ainda acrescento uma situação que eu tenho visto no dia a dia de consultório, que é não vou chamar de pandemia, mas um aumento do número de casos de doenças, vamos dizer, de cunho psicológico, em que as pessoas, de certa forma, regulam essa emoção com o alimento. E isso tem piorado muito, ou ajudado a aumentar os casos de obesidade no contexto atual. Perfeito. Realmente, os indivíduos com nível elevado de ansiedade, depressão, acabam tendo alguma compulsão alimentar, alguma forma de compensar as frustrações no alimento. Isso é uma coisa que a gente vê bem. Ele regula a emoção dele no alimento.
Professor André, mas a gente sabe também que tem doenças endócrinas que podem causar obesidade, né? Você poderia falar um pouco sobre elas? Sim, tem várias. As mais comuns são relacionadas ao excesso de corticoide. A gente acaba usando, a maioria das vezes, até de corticoide exógeno, corticoide que a gente toma. A gente acaba usando corticoide para tudo, né? Então, prednisona, dexametasona, betametasona. Como melhora muita coisa, de dor, inflamação, quadros respiratórios, quadros alérgicos, acaba sendo uma droga muito banalizada e muito usada por todo mundo. E ela acaba gerando esse perfil mais obesogênico, né, de aumento de gordura visceral e com o que vem de brinde, aumento da glicose, de pressão, de colesterol. Você pode ter isso de forma endógena também, que é chamada síndrome de Cushing, né? Que você tem um tumor, que é um tumor benigno, apesar desse nome, na maioria das vezes é benigno, que pode estar na hipófise ou nas adrenais, que produz esse mesmo corticoide. Tem outras doenças mais raras, a gente pode ter acromegalia, tumor que produz hormônio do crescimento, também pode acontecer relacionado à obesidade. Mas de causa endócrina, doença endócrina relacionada à obesidade, disparada mais comum é o Cushing. Se fala muito do hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo engorda. É uma meia-verdade. O Ronaldinho falou que engordou 20 quilos, né, depois que teve hipotireoidismo, mas ali é lorota dele. Mas assim, você ganha, porque diminui o gasto calórico basal? Diminui. Então o hipotireoidismo mal controlado, você talvez ganhe 2 quilos, 3 quilos, não mais do que isso. Saiu daí, já não é culpa da tireoide, né? E André, e no consultório, professor Moreira e professor André, eu costumo também assim questionar se realmente a medicação de fato engorda, né? O professor falou da questão do corticoide, aí tem muito disso do paciente chegar, não, mas é porque eu tive uma rinite, eu tomei um corticoide. Eu digo, mas você tomou quanto tempo? Não, eu tomei um mês. Eu digo, não o corticoide para lhe elevar o peso, ele precisa de um tratamento prolongado, ou eu estou enganado, professor? Não, é isso mesmo. O problema é que se usa de forma banal, usa um mês a cada 2, aí certo. Acaba... Bom, e uma coisa também que é fundamental e que a gente tem que debater muito isso são as comorbidades, né? As condições clínicas associadas à obesidade, que sabemos que são várias, né? Vocês poderiam falar algo mais a respeito disso? O grande problema é esse, na verdade, né? Quando se fala em tratar a obesidade, se pensa muito, e as redes sociais puxam isso, a questão estética. Eu tô no shape, eu tô com um corpo bacana. Então se busca muito isso. Esse né? apelo é muito ruim, assim, para a conscientização. Sim, é terrível. Muitas vezes a gente esquece que a obesidade é doença. Então, a obesidade, além de ser uma condição difícil de se resolver, difícil de se tratar, dificilmente se resolve de forma definitiva, né? Curei a obesidade, estou livre, posso fazer de tudo. Nunca acontece. Tem que lembrar da genética, né? A gente não cura a genética. Exatamente, não vai mudar. E o problema maior da obesidade é o que ela traz de brinde com ela. Isso. Então, o paciente que ganha peso, ou o paciente que é obeso desde sempre, tem um risco maior de obesidade com hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular, doença cerebrovascular, os acidentes vasculares cerebrais, e aumenta coisas que às vezes a gente nem lembra. Por exemplo, a apneia do sono, com os roncos, artrose, principalmente de joelho, de coluna, gota, e alguns cânceres, inclusive. Os pacientes obesos têm mais risco de câncer de mama. Os cânceres é que vem assustando, né? Pois é, aumenta o risco de câncer de mama, de endométrio, de estômago. Cólon retal, sim. Então, quando se fala em perder peso, na verdade, o ganho de saúde não é meramente a questão estética, não é só o que se vê no espelho. O que está escondido ali, que não se vê no espelho, às vezes é mais importante. Eu nem foco na questão estética. Eu acho que a gente precisa que a sociedade se conscientize do custo disso, tanto do ponto de vista social e financeiro, né? Nós estamos falando que, como o professor André falou, no caso das doenças associadas à obesidade, são doenças prevalentes em vários países do mundo em números alarmantes. A quantidade de paciente que é hipertenso, a quantidade de paciente que tem resistência insulínica aumentada, né? Professor André, entrando aqui um pouco na sua área, hoje eu sou um pouco crítico àquele conceito de pré-diabetes, né? Que o paciente chega no consultório da gente e diz assim, não, eu sou pré-diabético. Eu digo, olha, você é diabético. A sua glicose não deu um valor X para eu dizer que você é diabético, mas o seu comportamento já é desse, já é de um diabético. Então, para mim, você já tem que se preocupar de se ver como um diabético. E como isso não acontece, acaba que você
esse paciente, ele não se conscientiza de que ele precisa já tomar esse cuidado. Quando ele vem para a gente, ele já vem com as lesões de órgão-alvo. O rim já vem sem funcionar, ele já vem com um infarto, já vem com um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de AVC, e isso resulta num custo para a saúde, resulta num custo social, tratamento, de acompanhamento desse paciente, né? A limitação de vida que esse paciente vai ter, a família dele vai ter. Sem dúvida. E além de tudo isso, hein, tem mais condições que a gente pode colocar, né? Por exemplo, o famoso fígado esteatótico, né? A gordura no fígado, que é uma condição que tem a possibilidade de 5% de evoluir para uma esteatohepatite, né? Uma condição grave de necrose do fígado mesmo, né? E está muito relacionado à obesidade visceral. Outra condição em nossa área, professor Luiz Carlos, o refluxo gastroesofágico. O paciente refere muitas vezes pirose, a queimação subindo, o alimento voltando, sintomas na garganta, tosse, pigarro, e tudo isso, o ponto inicial é a obesidade, né? Então, são várias comorbidades. Nesse caso do refluxo, Moreira, ainda aumenta a incidência que a gente sabe de câncer de esôfago, né? De esôfago distal por conta do refluxo. Esse ponto que o professor Moreira tocou em relação à questão da... Falando aqui, como o canal é aberto, falando em termos leigos, né? Essa questão da gordura no fígado, que é uma situação que, assim, até mesmo nós médicos precisamos ter uma outra visão dela, certo? Eu recebi um paciente no meu consultório que ele vem por conta de uma queixa de dispepsia, de doença de refluxo, como o professor Moreira falou. Aí eu digo, olha, você já passou por algum médico? Ele, não, acabei de passar no cardiologista. E ele disse que meus exames estão tudo ok. Me dê seu ultrassom, aí vem lá, esteatose grau 1, certo? O colesterol está um pouquinho alto, certo? Então, assim, esse paciente tem que ter uma atenção especial para evitar com que esse paciente chegue na condição de lesão, porque, para mim, doença já existe. Se já está acumulando no fígado, mesmo que ele não esteja em uma etapa de esteatohepatite, lá no final o resultado é a cirrose. É a insuficiência hepática. A gente vê, às vezes, uma banalização sobre isso, né? Gordurinha no fígado leve, não pronto, tem problema. Para por aí. Isso todo mundo tem, acho que Lá com 70, 80... Eu tenho vários pacientes no meu consultório que chegam, doutor, eu nunca bebi na minha vida e estou aqui com a cirrose. Aí eu digo, não, mas bora aqui. Alguma vez na sua vida você fez um ultrassom que apareceu gordura no fígado e, doutor, já faz uns 30 anos que eu venho fazendo ultrassom. Lutando contra isso. Sabe? Nem luta, né? Então, tipo assim, isso, eu retorno aqui à primeira pergunta do professor Moreira para o professor André, que foi sobre a incidência, Moreira. Você falou da incidência e o André deu um número alarmante de 80% da população 60%. está... 62% é obesa, mas 80% está acima do peso. Não foi isso. Foi 60% obeso. Obesidade e sobrepeso, 60%. 60%. Mas para caminhar para 80% não demora, não. Se eu não me engano, 48% está dentro da faixa de obesidade. Se eu não me engano, o último dado da OMS. Para a BESO, em 2023, mostrou que em Teresina, no Piauí, são 17% dos homens e 18% das mulheres. Isso, obeso, é isso. Agora, eu chamo aqui para reflexão. Isso é o que está com o IMC na faixa de obesidade. E os que têm esteatose hepática, que já estão com uma doença metabólica que se beneficiaria se fossem vistos como um paciente já com obesidade e que a gente não consegue ainda ter essa conscientização de que aquilo dali precisa ser tratado. Uma outra coisa importante, além das comorbidades clínicas, também as comorbidades do aspecto psicológico, né? A gente sabe que o obeso sofre muito preconceito, muito prejuízo social muito bullying. É grande. Ele vai sentar na cadeira, às vezes quebra, o avião não está capacitado para ter um paciente daquele porte. Então, é um paciente que está muito abalado, né? Do ponto de vista emocional. Prejuízo social é grande, eu sempre costumo comentar isso aí. Prejuízo social é muito grande. Doutores, vamos falar um pouco agora sobre a terapia, né? Inicialmente, a parte clínica. Doutor André, um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem evoluído muito, né, nos últimos anos em relação ao tratamento clínico. A gente passou muitos anos sem ter muito o que oferecer para o paciente, né? Em termos de medicação,
O básico, o que todo mundo tem que fazer, né, até antes de chegar no endocrinologista, a gente sempre teve a questão do tratamento nutricional adequado, da orientação de atividade física regular, fundamental psicoterapia para aquele paciente que tem algum indício de transtorno de ansiedade, de compulsão alimentar. Muitas vezes isso é negligenciado, né, mas a gente tem que frisar para os pacientes, não adianta só tomar um remedinho e esperar que vai resolver o problema. Mas a gente tinha pouco em termos de medicação. Até uns 15 anos atrás, quando a gente começou a ter os análogos do GLP-1, que hoje é o padrão ouro em termos de tratamento medicamentoso para obesidade, né? São drogas que, além de gerarem, foram desenvolvidas para diabetes, né? Mas, além de gerarem controle glicêmico, geram também perda de peso importante de forma sustentada, claro, com o uso continuado da medicação, e o principal, redução de comorbidades associadas. Então, eu perco peso e, ao mesmo tempo, melhoro a esteatose, melhoro a glicose, melhoro a pressão, reduz o risco de doença cardiovascular. Isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre essas drogas, né? Quais as drogas no mercado? Porque a gente sabe que está vindo muita coisa da mídia, inclusive com a droga que não está ainda no mercado disponível, né? Que é a tirzepatide. Então, você poderia falar um pouco mais sobre isso? Bom, dos análogos de GLP-1, né, a gente tem a mais antiga, que é a liraglutida, né, que era o Victoza, quando foi lançado. Foi uma celeuma quando foi lançado, né? Ela saiu, não sei se vocês lembram que tinha uma capa da Veja, que aparecia uma mulher acima do peso, aí tinha a caneta, e do lado a mesma mulher, bem mais magra. Bem mais magra. Acabou o estoque no Brasil de Victoza. Todo mundo comprando de forma livre, não tem restrição de receita mesmo. Então, os pacientes que realmente precisavam não conseguiam comprar. Depois veio, da liraglutida, né, veio a semaglutida, né, que é o Ozempic. Outra febre. E aí, no caso, até potencializado pelas redes sociais, né? Se criaram várias expressões, rosto de Ozempic, barriga de Ozempic. Então, o Ozempic está uma droga que é interessantíssima em termos de tratamento, não só para controle do diabetes em si, como de obesidade, mas que tem essa banalização porque houve uma glamorização do seu uso nas redes sociais. Mas é bastante eficaz em termos de perda de peso, de redução das comorbidades, como eu falei. E, para se dar um dado mais técnico, a gente tem um estudo chamado STEP, que avaliou a eficácia da semaglutida 2,4 miligramas, né? Que é o Ribelsus atualmente, né? Não, é o Wegovy. O Ribelsus é o oral. Ribelsus é o oral. Exato, isso. O Wegovy, que é até 2,4 miligramas, e gerou uma perda de peso em torno de 15% do peso. O que é muita coisa. Para a audiência ter uma ideia, uma droga para ser considerada eficaz para tratamento de obesidade já tem que perder 5% do peso. Então ela perde 3 vezes mais e por um período sustentado. A maioria das drogas que a gente tinha antigamente, nos primeiros 6 meses geravam perda de peso e depois havia a tendência a voltar ao peso. No caso da semaglutida, da liraglutida não, é uma perda sustentada. E aí a gente vai ter a tirzepatida, né, que é o Mounjaro, o nome comercial. Deve chegar no Brasil agora em junho, dia 7 de junho. Opa! É o lançamento uma nacional boa notícia do para quem está aí atrás do Engol, porque muita gente pergunta sobre Mounjaro, virou uma febre, né? Isso aí a gente tem claramente visto aí. Só uma pergunta, você acha que essa semaglutide, já que tocamos no assunto, a subcutânea, no caso o Wegovy, é potencial a via oral, no caso o Ribelsus? O Ribelsus é bem interessante. Tem a vantagem de evitar a questão da aplicação em si, você consegue titular doses de forma mais racional, e ela está sendo estudada também para tratamento de obesidade em doses mais altas. A gente tem hoje o Ribelsus de 3, 7 e 14 miligramas. O de 14 miligramas equivaleria ao Ozempic de 1 miligrama, ou o Wegovy de 1 miligrama. Mas existem estudos para o Ribelsus até 50 miligramas. Então, no futuro, ele deve ser lançado oficialmente para obesidade também. Eu acho a alternativa bem interessante. Sr. Luiz Carlos, algo mais sobre terapia clínica a acrescentar? Não, eu sou embora cirurgião, eu defendo o uso das medicações e, como o próprio professor André enfatizou, elas têm o seu potencial, né? São drogas modernas, são drogas que diminuem cada vez mais os efeitos colaterais, elas trazem outros benefícios, né? Aquelas pessoas que não conseguem ter acesso à cirurgia podem ter acesso à medicação. Tá certo? De certa forma, reduz um pouco o custo do tratamento da obesidade e tem sido eficiente nesse impacto, no impacto positivo em cima do tratamento da obesidade. Bom, antes de falar um pouco sobre a cirurgia em si, já que são cirurgiões bariátricos, tanto eu como o professor Luiz Carlos,
bom também dizer que existe outra possibilidade, além dos métodos clínicos, né, que são os métodos endoscópicos, né? Isso. A gente sabe que tem os balões de diversos modelos, para 6 meses, para Sim. um ano, agora até o balão deglutível. Você tem alguma experiência, Lúcio? Não, eu foco na área cirúrgica, não faço a parte endoscópica. Eu tenho experiência de ter paciente com balão. E o balão, assim como a medicação, é uma alternativa não cirúrgica para o tratamento da obesidade e tem uma eficácia muito boa, muito positiva nesse sentido. Tem um custo um pouco mais elevado do que a medicação oral. Isso é um limitador da técnica, até porque o cirurgião tem que ser endoscopista e a partir daí ter o treinamento para usar o balão. Mas tem se mostrado com resultados favoráveis no controle do peso dos pacientes. Eu tenho colocado balão já há algum você tempo. Você quer dar endoscopia? Tenho colocado assim, isso que você falou aí, né? O custo aumenta. E há que se entender que, como tudo, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Não é só colocar o balão e ir embora. Por isso algumas pessoas têm frustração, porque eles não fazem segmento, não aparecem no consultório, não vão ao nutricionista, não fazem atividade física. Então o balão, dentro de um método multidisciplinar, tem um bom resultado para uma perda de peso que seja em torno de 15% também, né? Claro que não é igual à da cirurgia bariátrica, é uma perda semelhante às drogas injetáveis, né? Mas sempre dentro do aspecto de uma terapia multidisciplinar. Perfeito. Doutor Luiz Carlos, você como cirurgião bariátrico, como eu, a gente que realmente gosta de operar, né? Mas, lógico, vamos operar, assim, com indicações. Com indicações, então, claro. quando é que você vê que esse paciente tem uma indicação para fazer uma cirurgia bariátrica? Certo. A gente, inicialmente, a gente tem que frisar que existem indicações formais de cirurgia. Ainda é o que se preconiza. Lógico. Estudos precisam ser feitos e dados irão mostrar, e pode ser que em um tempo curto ou médio, a gente tenha uma mudança dos critérios de indicação de cirurgia. Formalmente, a gente tem indicação no paciente com obesidade grau 2 associada a comorbidades e no paciente com obesidade grau 3, independente das comorbidades. Isso aí é o que está preconizado tanto respaldado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica, como também pelo CFM. É o que tem de respaldo. Porém, a gente sabe que estudos estão sendo feitos e mostrando que esses conceitos podem mudar. A gente pode, em pouco tempo, estar operando pacientes mais magros, com IMC menor, melhor dizendo, ou pode ser que a gente esteja operando, ou pode ser que a gente, a depender da evolução das medicações, a gente vá necessariamente só operar pacientes com IMC maiores, né? Eu costumo dizer que a gente não pode ver o tratamento da obesidade como, assim, um determinado tratamento de forma isolada. A gente sempre vai ter que trabalhar todo mundo junto. Equipe multidisciplinar, aquele conceito, né? Isso. E digo mais, a cirurgia bariátrica e metabólica, isso é bem importante, né? Isso, claro. Caminha para ser indicada junto, lógico, com toda a avaliação, em pacientes com IMC menor. Né? Aqueles diabéticos que não respondem ao tratamento clínico. Professor André, você como endócrino, como você vê a cirurgia bariátrica e metabólica desses pacientes? Quando é que o seu limite? Esse paciente não perde peso e eu vou indicar ele para o cirurgião. Como é que você trabalha isso, por exemplo? Bom, eu estou em desvantagem aqui, né? Que estão 2 cirurgiões contra um clínico aqui. Mas eu acho que são coisas realmente complementares. Aqui na verdade, é um cirurgião contra o clínico aqui. E, na verdade, é como eu lhe disse, não é contra. Nós estamos ao lado. Claro, estamos do mesmo lado. Estou brincando. Bom, eu acho que é fundamental que a gente faça uma avaliação prévia, realmente, desse paciente, né? Se a gente precisa resolver o problema dele em termos de perda de peso, o quanto a gente pode, de fato, resolver a questão da perda em cada estratégia. Para aquele paciente que precisa perder 20, 30, 40% do peso, é claro que é tratamento cirúrgico, né? A gente não tem muito o que fazer quanto a isso. Mas se a gente pode tornar esse paciente melhor para uma condição cirúrgica, eventualmente no futuro, mais adequada, o ideal sempre é começar com tratamento prévio para deixá-lo em boas condições clínicas, diminuir as complicações da obesidade para diminuir o risco cirúrgico também.
tentar fazer um diagnóstico prévio do que ele tem de condições subjacentes. Não adianta, por exemplo, indicar cirurgia de cara para um paciente que tem transtorno de compulsão alimentar. Talvez a comida seja a válvula de escape que ele tem, e isso poderia piorar se a gente, depois da restrição mecânica que a cirurgia faz, se a gente tira isso dele, né? Então, é sempre bom conversar com o cirurgião, discutir qual seria o melhor caso, a melhor situação para cada caso. Nem sempre a magnitude de perda de peso é a melhor indicação. Então, às vezes, um paciente com menos peso para perder pode se beneficiar mais da cirurgia do que outro que, às vezes, tem um IMC até maior, mas que responde muito bem ao tratamento clínico, ou tratamento psicoterápico, ou tratamento do transtorno psiquiátrico subjacente. Então, a gente precisa, nessas horas, discutir o plano do tratamento em conjunto. A gente com cirurgiões, eventualmente com nutricionista junto, psicólogo. Quanto mais multifatorial essa discussão, mais bem indicado o paciente vai ser. Então, a gente vê que é um time, né? Com certeza. A gente não está sozinho, só clínico, só cirurgião. É uma equipe multidisciplinar. Né? Cirurgião, clínico, psicólogo, nutricionista, profissional de atividade física, né? Cardiologista também. E assim, eu vejo com muitos bons olhos a medicação para aquele paciente que tem um caso de superobesidade, com risco cirúrgico aumentado. Ele usa essas medicações modernas aí e tende a perder peso, o que torna a cirurgia mais fácil para a gente, né, Luiz? Não tenha dúvida disso. Eu advogo esse crescimento conjunto, né? Eu estava vindo para cá e vendo algumas publicações e recentemente, numa revista de circulação, uma entrevista de um colega médico dizendo é o fim da cirurgia bariátrica, né? Eu não gosto de ter essas afirmações proféticas, sabe, assim, de que eu acho que vai ter espaço para todos. Com certeza. Né? Porque ninguém indica a cirurgia bariátrica só por indicar porque eu quero fazer a cirurgia, porque não, existe um preparo, a cirurgia tem uma função, certo? E o resultado da cirurgia é estudado para que eu possa oferecer esse tratamento para a população, assim como a medicação, certo? Se há uma falha de tratamento, se há um reganho de peso, não foi porque a cirurgia não deu certo e também não foi porque a medicação não presta, né? Porque a gente sabe que eles têm eficácia de tratamento. Eu tenho visto, assim, meu volume de paciente tem no pós-operatório e na questão do tratamento em si da obesidade, tem muita questão comportamental, então eu tenho insistido muito no acompanhamento psicoterápico. Isso é fundamental. Certo? E sempre falo, como eu também trato paciente com transtorno de abuso do álcool, né? Eu sempre falo que essa questão de regular a emoção é uma coisa importante que precisa ser vista de uma forma geral para várias doenças. Eu tenho um caso de um paciente que chegou para mim com transtorno de abuso de álcool grave, com sangramento digestivo, tive que internar para tratamento de sangramento digestivo e ele pesava 72 quilos. Bebia 2 litros de bebida destilada por semana. E voltou agora 2 anos depois com 138 quilos, querendo fazer uma cirurgia bariátrica. E aí eu questionei por que ele havia... como que ele tinha... O que é que tinha acontecido para ele ter ganho peso? A esposa me falou, não, doutor, ele parou de beber, ele não bebe bebida alcoólica, mas toma 3 litros de refrigerante por dia. Certo? Ou seja, você ver que ele trocou um regulador por outro, certo? Trocou um regulador que trouxe um prejuízo para ele, que hoje a situação até para operar ele de obesidade já é um pouco mais complicada, porque ele tem cirrose, tá certo? Mas deixou ele numa outra condição. Faltou o quê? Faltou aí o fator psicoterápico. Né, você tocou num aspecto importante que está tendo muito impacto assim, da mídia, né? Do pessoal das indústrias farmacêuticas, né? A gente sabe que os análogos LP1, inclusive o Mounjaro, eles têm efetividade e têm sua indicação. Sim. Mas a cirurgia bariátrica não vai ter um fim. E é simples, assim, são outras indicações. A cirurgia bariátrica é para um paciente com IMC maior, com peso maior, e tem um aspecto também que a gente não pode negar. A obesidade é uma doença crônica e incurável. Perfeito. Então, muitas vezes o paciente tem um bom resultado com as drogas medicamentosas, mas quando para de tomar... A longo prazo. E a gente sabe que tem um custo elevado, nem toda a população vai conseguir manter isso ad eterno, e quando para de tomar, acaba tendo reganho de peso, né? Sim, então, isso aí é uma coisa que a gente não pode dizer.
é uma arma importante, é uma boa ferramenta, mas que vai substituir ou acabar com a cirurgia bariátrica, sem dúvida que isso não vai acontecer. Não, eu tenho assim, um raciocínio aqui, o André que me perdoe, que ele é o prescritor da medicação, vamos dizer assim, mas eu sempre digo que uma nova medicação não se compara com a anterior, ele se compara com a cirurgia. Sabe? É sempre assim. A chamada lá da entrevista que eu li não dizia acabou a era da medicação anterior. Não, acabou a era da cirurgia. Verdade. Lógico, a gente sabe que a cirurgia é um procedimento cirúrgico, ela tem seus riscos, certo? Mas é um procedimento hoje que, numa equipe preparada, com treinamento adequado, com uma estrutura adequada, num hospital adequado, o resultado tem eficácia, é um procedimento seguro de ser feito. Lógico, tem que se levar em consideração o nível de comorbidade que o paciente tem que ter, né? Agora, eu sempre insisto de que o tratamento não é isolado. Não é a cirurgia que é melhor que a medicação, que é melhor que o balão. Não. Se você não houver, se não existir uma equipe, preparação física, nutrição e psicoterapia, endocrinologia, cirurgia, se não tiver todo mundo junto, a chance de insucesso aumenta muito. Sem dúvida. Agora, falando um pouco mais de cirurgia, professor Luiz Carlos, a gente quer saber também em relação às técnicas, né? A gente vê que tem algumas técnicas já regulamentadas, outras aí surgindo, hein? Chamadas técnicas emergentes. O que é que nós temos de disponível para o nosso cliente em termos de técnica e se há algum critério quando indicar uma técnica A ou B? Como a gente havia falado já inicialmente, né, eu sempre advogo que a obesidade, o conceito vai ter que mudar, porque esse conceito ligado somente à questão do peso, né, virou uma questão estética. A gente sabe que o peso é só a ponta do iceberg, a gente tem que ver o que tem embaixo, né? É o que eu falei, por exemplo, da gordura no fígado, do que tem de elevação de triglicerídeo, que o paciente tem um peso normal, mas o triglicerídeo, o colesterol é alto, a pressão é alta e a resistência insulínica, principalmente. É só lembrar que as medicações que hoje a gente usa para tratar a obesidade, elas de fato foram investigadas inicialmente, foram usadas inicialmente, o professor André me confirme ou me corrija, foram usadas para o diabetes, para a questão de resistência à insulina. E essa resistência insulínica existe em pacientes que não estão com peso que indique cirurgia. E aí? Então, esse é o conceito de distúrbio metabólico, daí o termo cirurgia metabólica, né? Engloba a cirurgia metabólica, ela visa atingir aquele paciente que não tem um IMC tão alto, não tem um peso, certo, tão alto, e que coloque o paciente dentro daqueles níveis, mas, por outro lado, possa proporcionar um tratamento precoce e evitar lesões no rim, no coração, no cérebro e nos demais órgãos. Existem técnicas novas, que são as cirurgias consideradas mais metabólicas do que bariátricas, de fato, ou seja, elas tratam mais essa questão hormonal, né? Como o próprio professor André falou das medicações, os análogos GLP-1. Então, hoje a gente tem técnicas que promovem o aumento da liberação de GLP-1 no organismo e seus efeitos periféricos, que levam ao aumento da saciedade e ajudam na redução da resistência insulínica, de modo que em breve vai estar regulamentado e autorizado no Brasil procedimentos como a anastomose única, a redução do estômago associado com anastomose única no duodeno. Eu não gosto muito de usar as siglas porque eu acho que fica meio um pouco... difícil de compreender o cliente. Para nós que somos cirurgiões... BTI, o que é BTI? A bipartição intestinal, tá certo? Ou seja, a redução da área de absorção no intestino. Então, esses são procedimentos que estão evoluindo, professor Moreira, e que em breve a gente vai estar disponibilizando para o nosso paciente, junto com o paciente do André, procedimentos que não visam a redução do peso especificamente e vão atuar em cima, ou não vou dizer exclusivamente, mas com um foco
no que hoje a medicação faz, que é a alteração hormonal, é a alteração de substâncias que promovem uma saciedade maior. Ou seja, a indústria farmacêutica está evoluindo, e nós também, na cirurgia metabólica também, né, professor? Os dois estão evoluindo, né? Eu acho que a sociedade é que está precisando evoluir junto. Mas, assim, em termos de regulamentação, o que nós temos no Brasil no momento, em termos de técnico, e quando você indicaria sleeve ou bypass? Pronto. Sleeve, pelo CFM, nós temos 4 técnicas, né, que seria a banda gástrica, o duodenal switch, o sleeve e o bypass, sendo que o bypass e o sleeve são os mais frequentemente usados, né? E a gente percebe que o bypass tende a ter uma indicação melhor, certo? Principalmente naqueles pacientes em que o índice de massa estão mais altos e que estejam associados à resistência insulínica, né? Naqueles pacientes em que o peso é uma questão que prevalece mais no índice de massa corpórea do paciente e na doença do paciente em si, a gente tende a usar o sleeve, certo? Individualmente falando assim, eu tenho usado muito menos o sleeve, certo? Eu estou tendo um fluxo de paciente em que eu tenho muita resistência insulínica. Eu tenho determinados parâmetros que já mostram que esse paciente vai evoluir para, de fato, como a endocrinologia define, o paciente diabético. Então, não há o que se trabalhar. Eu advogo que a questão é hormonal, é genética. Não adianta só você fazer o paciente, desculpe o termo leigo, mas fazer o paciente parar de comer. No começo a gente falou, o paciente não é obeso porque come, ele tem a genética dele. E se eu não mudar esse metabolismo, se eu não ajustar essas alterações hormonais, a gente não vai conseguir um resultado tão satisfatório. E o sleeve, a gente sabe, tecnicamente, falando aqui para o leigo, que o sleeve não atua tanto nessa regulação hormonal. Concordo com você em relação à indicação. Acho que o bypass tem uma melhor indicação no paciente que tem já um prejuízo da sua glicose, da sua ação na insulina, né? E o sleeve eu acho uma ótima cirurgia para IMC menor, abaixo de 40, quando é o que eu faço também, que o paciente não tem uma glicemia tão elevada, não tem uma... Quando o foco é redução de peso. E também eu prefiro o bypass atualmente em casos que têm refluxo muito intenso, né? Pacientes com esofagite muito intensa, porque a gente sabe que o sleeve é uma cirurgia que depende de como ela é feita. Tem sleeve e sleeve no formato, mas tem alguns sleeves que quando não fazem a forma correta, podem prejudicar, né? E até agravar refluxos pré-existentes, né? O sleeve, ele tecnicamente é o mais fácil, mas é a cirurgia mais difícil de ser feita. Mas eu acho que duas técnicas são excelentes. A perda de peso, na minha visão, é semelhante nos anos iniciais. Agora, realmente, o bypass, para aqueles que têm IMC mais elevado, ele tem um potencial maior de manutenção, né? Então, eu acho que concordo com a sua opinião em relação às indicações e aos critérios. Com certeza. E para concluir aqui nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre recidiva. Como eu falei anteriormente, a obesidade é uma doença crônica e incurável. Assim, a gente tem ferramentas, medicamentos, terapêutica endoscópica, temos cirurgias, e tudo isso tem resultados, na maior parte dos casos, muito bons resultados, mas a gente sabe que tem aquele perfil de paciente que a gente vê na prática, que mesmo que fez um bypass, às vezes recupera tudo com o tempo, com algum tempo. Por que seria essa recidiva? Por que ela ocorre? E assim, e como poderíamos atuar nesses pacientes que tiveram essa recidiva? Bom, eu vejo vários motivos para recidiva, né? O primeiro deles é cultural. A gente, enquanto população, tende a achar que a obesidade é uma doença curada a partir daquele momento. Eu fiz a cirurgia, perdi 40% do meu peso, estou bem, estou curado. Se o paciente tem essa percepção, ele começa a lembrar do que ele pode fazer. E a questão da alimentação tem a questão genética, mas tem também a questão cultural, a questão do que ele ativa de lembranças prévias, ele associa comer a situações de bem-estar, de prazer, de confraternização. Ele sente que agora eu posso voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí essa mudança de cultura acaba gerando de novo um ambiente obesogênico e o corpo tende a se adaptar a qualquer perda de peso, né? Tem a questão fisiológica junto disso.
O corpo tende a diminuir o gasto calórico basal e ele tende a aumentar a fome. Então, você pega um ambiente que o corpo está preparado, buscando tentar recuperar o peso, um paciente que se sente permitido a fazer erros alimentares da forma como fazia antes, ou até mais do que fazia antes, por algum motivo, esse é um ambiente perfeito para que lentamente, às vezes nem tão lentamente assim, ele comece a ganhar peso de novo. Às vezes a gente tem falhas de diagnóstico, às vezes eu falei mais cedo a questão do transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes ele não foi diagnosticado de forma adequada, muitas vezes se pensa que o transtorno de compulsão alimentar, o transtorno de ansiedade está relacionado à autoimagem. E o fato do paciente emagrecer vai reduzir o estresse psicológico, ele vai melhorar a questão da compulsão, mas às vezes não é isso. Às vezes o transtorno piora porque você tirou a válvula de escape. Então, você tem vários motivos que contribuem para essa recuperação. Muitas vezes não está preparado psicologicamente também, né? Sim. Antes de ir para cá, eu recebi aqui no meu privado uma cliente minha que fez cirurgia há um mês, né? Ainda vou responder ela aí. Ela falando, doutor, essa cirurgia está mexendo muito comigo, eu não estou bem. Então, assim, a questão de preparar o paciente para a cirurgia, a atuação do psicólogo é fundamental. Sim. Essa questão da recidiva, até isso a gente tem que ver de uma forma diferente, certo? Porque quando a gente fala de recidiva, a gente fala de quê? De ganho de peso. Isso. Né? E de retorno de comorbidades também, muitas vezes. A gente tem que ver o que é que a gente vai definir como recidiva. Porque quando a gente foca só no peso, certo? A gente meio que desconstrói o nosso conceito inicial de tratamento. Perfeito. Então, é isso que, assim, um fator importante dessa divulgação em cima das medicações, que eu acho que contribui muito para o tratamento da obesidade, é a popularização desse tratamento. E pessoas que antes não se achavam necessitadas de tratamento para a obesidade, hoje abrem os olhos, porque, de certa forma, a medicação é um caminho mais fácil. Então, isso, para mim, tem um ganho positivo, porque a imagem do que é a obesidade muda. Por outro lado, ainda há um foco muito grande no peso. E essa ideia de que a gente precisa incutir na cabeça do portador de obesidade é que a doença não vai ter cura. Você vai ter uma redução de peso e controle dos distúrbios metabólicos e hormonais ou com a medicação ou com a cirurgia. Isso não quer dizer que você não vai ter que se cuidar depois. Falando um pouco da cirurgia, dos resultados, a gente sabe que na grande maioria dos casos, Luiz, André, os 2 primeiros anos o resultado é muito bom. É uma curva descendente de perca de peso, é aquela chamada fase da lua de mel. O paciente começa ver os benefícios, o antes e depois, né? Aquela fase da postagem, do antes e depois. E aí dá esse impacto, né? Como foi falado. Ele acha que está curado. E aí muitas vezes começa a exagerar, a ter ingestão de alimentos calóricos, doces, refrigerantes. O álcool é um grande vilão para a recidiva de peso. Muita gente passa a trocar compensações, né? Eu não posso comer mais, mas eu posso beber. Então, é por isso que eu acho que é fundamental ter o acompanhamento de sua equipe multidisciplinar, seu cirurgião, seu nutricionista, seu endócrino. Na minha experiência... Eu só sou um pilar do tratamento. Na minha experiência, eu vejo que a grande maioria dos meus pacientes que faz esse acompanhamento, que não são muito consultório, eles conseguem sim manter o peso. Graças a Deus, eu tenho visto isso com meus clientes. Comigo também. Aquele paciente que permanece fazendo o segmento no consultório e principalmente com o psicoterapeuta é o que eu tenho o melhor resultado. E assim, em relação à recidiva, aí eu acho também uma grande aplicação dos análogos da GLP-1, né? Sim. Pacientes meus bariátricos que têm ganho de peso, a primeira opção eu sempre encaminho para o endócrino para usar realmente a semaglutida, enfim, a droga que o colega achar mais indicado. Por isso que a importância de trabalhar em conjunto. Há também o aspecto de cirurgia revisional, Luiz, não tem? Sim. A cirurgia revisional é uma opção de tratamento, né, na recidiva da obesidade e que, assim, pode e tem um benefício muito grande para o paciente e tem resultado positivo nesse intuito, certo? Volto a dizer, a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar com esse paciente. Às vezes a falha não é da técnica, às vezes a falha é do comportamento, é do acompanhamento. Exato. Eu queria aqui deixar aberto aqui o microfone, palavras finais de vocês dois, mais alguma coisa a acrescentar nesse bate-papo que foi muito importante para todos nós e também para quem está nos assistindo?
Eu queria só deixar claro, né, para o público, primeiro agradecer o convite, né, é sempre bom discutir esse assunto, porque é um problema que todos nós temos que enfrentar, todos os médicos têm que enfrentar, não é um problema do endocrinologista nem do cirurgião, é um problema da população como um todo mundo tem que encarar isso com a seriedade que esse problema merece, né, então é sempre bom esse tipo de espaço para a gente poder esclarecer isso para a população. A conclusão que eu tenho da questão do tratamento de obesidade em si é que realmente os remédios estão evoluindo cada vez mais, né? A gente tem chegado a magnitude de perda de peso, de redução de comorbidades cada vez maiores. Mas eu tendo a achar que existe um limite fisiológico para isso. A gente vai chegar numa barreira que, a partir daqui, o tratamento medicamentoso não deve mais ter grandes aumentos, porque o corpo vai se defendendo daquilo. E aí é difícil dizer que a cirurgia vai deixar de ter resultado. Não, a cirurgia vai ter sempre o seu espaço. E outra coisa é o que vocês comentaram, a cirurgia evolui também junto. Então, quando se fala que o cirurgião bariátrico tende a sumir, eu não vejo esse cenário. Cada um vai ter seu espaço, a questão é só indicar de forma adequada onde cada um começa e que todos trabalhem juntos. Perfeito. Bom, eu sempre tenho uma opinião mais assim, aberta, no sentido de que sempre vai ter espaço para os dois. Nós vamos ter pacientes que se beneficiarão da medicação e pacientes que se beneficiarão do tratamento cirúrgico. O que eu acho que está precisando evoluir é como nós, como sociedade, enxergamos o problema da obesidade, certo? Achar aquelas velhas perguntas que já viraram clichê. Você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido? Qual é o seu interesse em reduzir peso? Qual é a sua disposição em mudar seus hábitos de vida? Qual é a sua disposição em saber que você tem uma genética para ganhar peso e que você vai ter que lutar contra isso pro resto da sua vida? Então, esses conceitos, essa visão que ainda me preocupa, né, porque a gente precisa disso para que a gente possa ter cada vez mais um resultado positivo no combate a essa doença que tanto adoece a nossa sociedade. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso CRM Piauí Podcast. Queria muito agradecer aqui a participação dos amigos, professores André Gonçalves, professor Luiz Carlos, e convidar você, que é seguidor do CRM Piauí, em suas redes sociais, a continuar nos assistindo a todos os nossos episódios, que estão sempre disponíveis em nossa página no YouTube e nas redes sociais.